rapaz da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostra-se a seus pés, e insistentemente lhe suplica: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir ou dar valor a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão a Pedro e os irmãos Tiago e João. E chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. E então ficaram todos sobremaneira admirados. Amém? Vamos orar. O irmão Adriano vai estar fazendo oração. Soberano Deus e eterno Pai, nesse instante, aqui mais uma vez estamos na Tua presença para Te louvar, exaltar ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado nessa noite, Senhor. E também, ó Pai, pedir a Tua direção neste culto, nessa noite, que o Senhor assim fale aos nossos corações segundo a Tua vontade. Senhor, apresentamos também as necessidades que foram citadas nessa noite, Senhor. O Senhor a conhece a cada uma, Senhor, destas vidas, e neste momento vai de encontro com cada uma delas nesse instante, curando, fortalecendo, fazendo a Tua vontade. É o que nós o pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, sábado, quando Roberval ele veio me falar que o Jairo estava conosco novamente. O Jairo é amigo do Roberval, está se tornando amigo desta igreja, tem estado cooperando conosco aqui, Eu logo me lembrei de Jairo da Bíblia. E até perguntei para o Jairo se ele conhecia a história de Jairo, porque eu disse que eu ia ministrar sobre Jairo hoje. Então, de certa forma, o Jairo foi uma inspiração para eu falar do Jairo aqui da Bíblia. É uma história tão conhecida. Eu mesmo acho que já preguei muitas vezes sobre esse Jairo e sobre o milagre. Mas é uma história, um acontecimento que nos ensina tanto e que nos edifica tanto, que é sempre bom voltar a meditar e a falar sobre Jairo. Primeiro, nós temos que notar que Jesus, ele praticamente foi expulso da cidade dos Gerazenos. Ele havia estado ali. Ele havia liberto um homem possuído por legiões de demônios, que nem corrente poderia suportá-lo, segurá-lo. E a Bíblia diz que Jesus libertou esse homem que andava nu, morava em sepulcros, ninguém conseguia prendê-lo. E quando Jesus libertou esse endemoniado, e a Bíblia diz que os demônios pediram a Jesus para entrar nos porcos, na manada de porcos que ela estava. Aquela região era uma região habitada por gentios. Os judeus, eles não criam porcos porque é carne imunda, alimento imundo. Então ali era uma região habitada por gentios, por isso que tinha ali uma manada de porcos. E diz a Bíblia então que os demônios entraram nesses porcos e se precipitou a um precipício adiante, morrendo todos. Aquela multidão viu o que Jesus fez, versículo de número 14, porque uma grande multidão estava vendo o que Jesus operara, e eles ao invés de ficar felizes pela libertação que Jesus efetuou na vida do homem, eles pediram foi que Jesus saísse da cidade deles. Versículo 17, eles começaram a rogar para Jesus: saia da nossa cidade. Então Jesus ele entra no barco, e ele vai atravessar o mar, e ele vai chegar em Cafarnaum. Quando ele chega em Cafarnaum, tem uma multidão ansiosa por ouvi-lo, por contemplar os seus milagres.
Ele havia acabado de ser expulso por uma multidão que não queria ver os milagres. E agora do outro lado tem uma multidão que quer ouvir Jesus e contemplar os seus milagres. E diz que no meio desta multidão, que estava junto ao mar esperando o barco chegar, estava esse homem chamado Jairo. A informação que a Bíblia nos informa, nos mostra, e nós temos a história dele contada aqui em Marcos no capítulo 5 e em Lucas no capítulo de número 8. A informação que nós temos é que ele era chefe da sinagoga. A sinagoga era um templo. Os irmãos sabem, eu já falei, e os irmãos conhecem muito bem a história, que o povo judeu só poderia cultuar a Deus em sacrifício, porque a liturgia judaica baseava-se em sacrifício de animais, somente no templo que havia sido construído em Jerusalém. Mas aquele templo que havia sido construído por Salomão, ele foi destruído. E quando ele foi destruído no ano 586 a.C., e o povo foi transportado para a Babilônia, ali eles não poderiam cultuar a Deus, eles não poderiam sacrificar. Então eles entenderam, os sábios judeus entenderam, que servisse de templo, que servisse de escola e que servisse de fórum. Então foi aí que eles criaram a sinagoga. Então a sinagoga, durante a semana, durante o dia e a tarde de semana, ela servia como escola, aonde os filhos dos judeus iam aprender a ler e a escrever, estudando a Torá, que é a Bíblia judaica. Também era ali que funcionava o fórum, onde as pessoas levavam as suas causas para ser julgadas pelos anciões. E no sábado, a sinagoga funcionava como um templo, onde os judeus eles iam para orar, para ler a Torá e para ouvir a explanação da Torá. Então, o chefe da sinagoga, ele era um pastor, porque ele era responsável pela liturgia, ele era responsável por escalar o pregador, ele era o responsável por escalar aquele que iria fazer a leitura da Torá. Ele também era um diretor de escola, porque a sinagoga funcionava como escola. E ele também era um juiz, porque a sinagoga funcionava como um fórum. Então não era qualquer pessoa que poderia ser um chefe da sinagoga. A sinagoga tinha um corpo administrativo de anciões. Por isso que quando você lê Mateus, o relato de Mateus, o relato de Lucas e o final do relato de Marcos, ele é chamado de chefe. Mas quando Marcos ele começa o relato, ele diz um dos principais da sinagoga. Porque havia um corpo administrativo, um corpo eclesiástico, se é que assim eu posso chamar. E Jairo, ele era o chefe desse corpo eclesiástico. Ele era o chefe desse corpo de anciões. Então ele era o maioral da sinagoga de Cafarnaum. E volto a repetir, que não era qualquer um que poderia ocupar essa posição. Então essa posição que Jairo ocupava, nos mostra duas coisas. Primeiro, que ele era um homem de respeito na comunidade em que ele vivia, na comunidade de Cafarnaum. E segundo, que ele era um homem de bens, ele era um homem rico. Porque a posição que ele estava, era uma posição privilegiada, e não se daria essa posição para qualquer um judeu, porque ele tinha que ser o exemplo em tudo, até mesmo na sua vida financeira, para inculcar na vida dos judeus, que servia a Deus, e que ser um homem respeitável na obra de Deus, faria com que as bênçãos materiais viessem sobre a vida dessa pessoa. Algo mais interessante é dessa sinagoga, porque é a única sinagoga que se tem notícia dentro da Bíblia, que ela foi construída por um não judeu. Toda a sinagoga era construída pelos judeus, mas essa sinagoga, ela foi construída pelo centurião. E você conhece o texto bíblico que fala sobre o centurião de Cafarnaum, cujo servo estava doente. E os anciões daquela sinagoga foram até Jesus e falaram assim: olha, o servo do centurião está doente, e ele é digno que tu vá curá-lo, porque ele nos construiu uma sinagoga.
Então aquele soldado romano, responsável por 100 soldados, então centurião, ele que havia construído aquela sinagoga. Então aquela sinagoga, ela tinha no cenário judaico algo extraordinário, porque ela foi construída por alguém que veio a mando dos romanos para dominar os judeus, e ele amava o povo judeu. Jairo é chefe desta sinagoga. A posição de Jairo dava a ele muita responsabilidade, entre elas, defender com toda a sua força a lei mosaica e não permitir que qualquer um viesse transtornar aquilo que Moisés havia estabelecido. Então a posição de Jairo colocava ele em choque com Jesus, porque Jesus, ele veio cumprindo a lei, mas trazendo ensinamento que os judeus não aceitavam. Tanto que a morte de Jesus é patrocinada pelos líderes religiosos, de quem Jairo fazia parte. Então Jairo, ele tinha que se colocar contra o ensinamento de Jesus. Jairo tinha que se colocar contra aquela revolução que Jesus estava criando no seio judaico. E talvez Jairo até fez isso. Talvez Jairo, ele era um coração duro. Talvez Jairo, ele via Jesus, via os milagres de Jesus. Mas Jairo, pela posição que ele tinha que falar assim: ó, mas não é muito bem isso não, viu? Ele faz esses milagres, mas nós temos que tomar cuidado com ele. Mas outra informação que o texto nos traz, aqui em Marcos, é que a menina, filha de Jairo, tinha 12 anos. E Lucas, no capítulo 9, ele traz a informação que ela era filha única. Ela tinha 12 anos e era filha única. Queridos, um judeu, quando ele casava, a mulher tinha que dar luz a muitos filhos. Alguma coisa aconteceu no lar de Jairo, na casa de Jairo, na mulher de Jairo, não sei, ou nele mesmo, que nasceu a menina e ele não teve mais filhos. Ela era filha única. E esta filha única cai mortalmente doente. Existe coisa que acontece na nossa vida que vem contra nós para nos quebrar inteiramente. A única filha, a idade informada 12 anos, ou seja, ela já estava pronta para se dar em casamento. Essa menina cai doente. Agora imagine um pai que vê a sua filha a ponto de morrer. Veja bem que Marcos diz que ele diz assim: ó, a minha filhinha. Ora, um judeu, ele fazia oração. E quando ele fazia oração, um líder religioso, ele dizia assim: Pai, eu te agradeço por não ter nascido gentil, por não ser publicano e por não ter nascido mulher. No contexto judaico, a mulher tinha valor? Tinha, mas não quanto ter um filho homem. Mas Jairo amava aquela filha. Quando ele diz que filhinha, no original grego, não era no sentido que ela era pequena, era no sentido de amor, de carinho, de afeição. Ele diz: a minha filhinha. Ele amava aquela menina. Jairo não era um homem que reclamava porque não teve filho homens. Jairo era um homem agradecido por a menina que Deus tinha lhe dado, e ele amava aquela menina. E aquela menina cai mortalmente enferma. Aquilo quebra Jairo. Queridos, muitas vezes nós amaldiçoamos algumas coisas que acontecem conosco, e nós até reputamos como obra de Satanás. Mas muitas coisas ruins que acontecem conosco está debaixo da permissão de Deus para quebrar o nosso eu, a nossa autossuficiência. Há pessoas que é nariz em pé até que ele se arrebenta. Há pessoa que é nariz em pé até que alguma coisa ruim acontece com ele. Há pessoas que acham que é melhor do que todos até que ele é confrontado com a realidade que ele não é nada. E aquele baque que Jairo teve o levou aos pés daquele que pela sua posição ele deveria ser contra. Você já notou quantas vezes na vida as coisas mudaram na tua mente depois que algo terrível aconteceu com você? Quantas concepções são mudadas
quando algo terrível acontece conosco. Quando nós somos confrontados pela realidade que nós não somos nada, que nós não temos nada. Quantas vezes o nosso pensamento é transformado não pela consciência que estávamos errados, por alguém ter nos orientado, mas por uma coisa terrível que machucou a nossa carne. E esse homem, que tinha uma posição elevada, que era rico, ao ver a sua filha doente, e os médicos disseram: Jairo, não tem jeito. Não, a tua filha não vai escapar. A tua filha não vai sobreviver. Jairo corre e diz a Bíblia, tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, diz que ele cai aos pés de Jesus. Talvez isso para você não é nada. Agora vamos interpretar isso dentro do contexto. Um homem que estava na posição que ele estava. Um homem que tinha que defender a lei judaica, os ensinamentos rabínicos, com toda a sua unha, garra e força. Agora, ter que cair aos pés daquele contra quem os seus mestres se levantavam contra. Talvez para você que está acostumado a chegar na igreja e dobrar o joelho, não é nada. Mas dentro daquele contexto, é algo totalmente terrível aos olhos de um judeu. Mas quando nós reconhecemos que nós não somos nada, que o nosso dinheiro não é nada, que a nossa posição não é nada, quando nós reconhecemos, irmãos, que tudo aquilo que nós achávamos que era a nossa força, o nosso poder, não adianta nada diante da adversidade que veio, não resta outra coisa a não ser cair aos pés de Jesus e suplicar por ele. Aquele povo conhecia Jairo. Aquele povo tinha ouvido as coisas que Jairo tinha falado de Jesus. Aquele povo tinha ouvido as pessoas que Jairo colocava no púlpito da sinagoga. A sinagoga tinha 3 cadeiras. Uma cadeira para aquele que estava oficiante. Uma cadeira do meio ficava vazia, que era a cadeira do Messias. Ninguém sentava nela. E na outra cadeira aquele que iria ministrar. E naquela cadeira que iria ministrar, quantas pessoas sentaram lá? E ao espranar a Torá, falaram contra Jesus. E eles viam Jairo aceitando essas pessoas. E agora eles contemplam Jairo caído aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, vai na minha casa, põe a tua mão sobre a minha filha, porque ela está à morte. E se o Senhor colocar a tua mão sobre ela, ela viverá. Olha o ato de fé de Jairo. Não é a fé do centurião da sinagoga, o centurião de Cafarnaum, que diz: Senhor, não sou digno de receber o Senhor na minha casa, ordeno uma palavra e o meu servo será curado. Não é a fé do centurião, mas é fé. Se o Senhor colocar a mão sobre ela, ela viverá. Isso é uma coisa que nós aprendemos com Jesus, é que nós nunca devemos pagar o mal com o mal. A Bíblia diz: e Jesus foi com ele. Apesar de toda a nossa maldade, apesar de todo o nosso pecado, apesar de toda a nossa autossuficiência, apesar de todas as nossas transgressões, quando nós clamamos por ele, ele vai ao nosso encontro. Quando nós buscamos ele, ele está pronto para nos atender e para operar um milagre na nossa vida. Então não importa a condição que você chega aqui, não importa a condição que você chega dentro de Deus, se você chega com fé, o Senhor vem ao teu encontro para lhe dar a tua vitória. Jesus foi com Jairo. Só que no período da ida, a história da mulher de fluxo de sangue, que toca em Jesus. Jesus sente que saiu virtude dele. Ele para e começa a perguntar: quem me tocou, quem me tocou, quem me tocou? Jairo está lá no canto. Mas Jairo está com fé, está indo da minha casa. Se ele diz que vai, eu já ouvi dizer tantas maravilhas que ele fez. Eu mesmo já vi lá na sinagoga. Mas enquanto passa aquele período, que Jairo está com o coração cheio de esperança, chega uma notícia da casa de Jairo: Jairo, deixa o mestre em paz, porque a tua filha já morreu. A tua filha já morreu. Jairo estava com tanta esperança e expectativa.
estava com tanta fé. E agora vem uma notícia que é um balde de água fria sobre a sua cabeça. Vem uma notícia assim, ó, para, não deixa, não faz mais nada. Morreu, a tua filha morreu, não tem mais jeito. O pensamento daquele povo era tanto, que a Bíblia diz que quando Jesus chegou lá na casa, Lucas vai nos informar melhor, já tinha até os cantores, os flautistas. Porque quando morria alguém, era costume judeu, já contratar os pranteadores, as mulheres que choravam, ganhavam para chorar a miséria do outro. E os músicos que tocavam músicas depressivas, músicas com um tom de morte, fúnebre. E pobre não fazia isso, só rico tinha dinheiro para fazer isso, o que mostra o poder e a riqueza de Jairo. Certamente quando a menina morreu, Jairo está longe e fala para a mulher viu, a esposa viu, a filha morreu, está ali os parentes de Jairo, diz, não, vamos começar a preparar, porque era costume dos judeus também sepultar no mesmo dia o falecido. E já contrataram os pranteadores, já contrataram os flautistas, e quando Jesus chega ali, eles já estão tocando e pranteando, porque para eles não tem mais esperança, morreu. Então chega para Jairo e diz, Jairo, deixa o mestre em paz, porque a tua filha morreu. Mas Jairo estava tão animado, irmãos. Estava tão animado indo para casa com Jesus. E agora vem a notícia aqui. É um baque. Porque quantas vezes, né, irmãos? Nós acabamos de renovar nossa esperança em Deus. E nós estamos naquela fé. E de repente vem aquela notícia que é pior do que a primeira. Nós estamos que nem o povo de Israel quando atravessou o Mar Vermelho. Vocês lembram? Eles choraram do lado de cá, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Aí Moisés toca no mar, um vento começa a soprar, as águas se abrem, o povo atravessa em terra seca. Depois do exército de Faraó que entrou no meio do mar, as águas nos encobrem e eles morrem. E diz a Bíblia que o povo do outro lado da margem do Mar Vermelho começaram a cantar e a dançar e a bailar. Miriam pegou um tamborim, começou a tocar e cantar, e as mulheres atrás dela, e o povo festejando. Mas 3 dias depois, o povo está com sede, o povo chega em Mara, tem um oásis maravilhoso, e eles vão com aquela fome no pote, e quando eles bebem a água é amarga. Quantas vezes isso acontece conosco? Nós estamos naquela fé de ter vivenciado uma experiência única, e nós dizemos, agora ninguém nos segura, agora o capeta está debaixo do meu pé, agora... E de repente vem uma notícia que nos arrebenta no meio. E tudo aquilo que nós experimentamos um dia, 2 dias atrás, parece que não foi nada. Jairo havia vencido a si mesmo. Jairo ele venceu o seu eu, a sua autossuficiência. Jairo venceu o ritual, a liturgia, que o cargo que ele tinha impunha sobre ele. Ele cai aos pés de Jesus, ele chora, ele adora, ele recebe uma palavra maravilhosa, Jesus se levanta, Jairo, eu vou na tua casa. Ele está naquela fé, naquela esperança, naquela expectativa, e chega a notícia ruim. Parece que às vezes as coisas, e diz que nada está tão ruim que não pode piorar. Quantas vezes as coisas estão ruins, mas de repente piora muito mais. É Jairo sendo afrontado por palavras de desânimo, palavras contraditórias, palavras negativas, palavras que quer fazer com que ele recue da sua fé. Porque é isso que o diabo quer. Muitas vezes chega notícias na nossa vida que a finalidade dela é fazer nós recuarmos da nossa fé, recuarmos naquilo que Deus projetou para nós, recuarmos naquilo que Deus brotou no nosso coração. Quantas vezes isso acontece conosco? Eu digo que do lado de uma prova tem 2 lados, o lado de Deus e o lado do diabo. O lado de Deus, Deus usa a prova para levar você para próximo dele. O diabo usa a mesma prova para afastar você de Deus. E quantas vezes o inimigo vem e aproveita esse momento de fragilidade emocional para
tentar nos afastar de Deus, apagar a nossa fé, arrancar a esperança do nosso coração. E muitas vezes nós nos deixamos levar por essas coisas. Muitas vezes nós deixamos levar por palavras negativas. Eu gosto quando Marcos diz assim, e Jesus, eu estou na versão atualizada, diz, e Jesus, sem acudir a tais palavras, sem dar valor a tais palavras. Porque muitas vezes nós valorizamos palavras que Jesus não dá um cêntimo por ela. Muitas vezes nós ficamos preocupados com palavras que ouvimos, que não proveio de Deus, e que Deus não dá nenhum valor para ela, ela não serve para nada. E nós ficamos preocupados com essas palavras. A Bíblia diz, e ele, sem acudir a tais palavras, diz, não temas, crê somente. Porque, irmãos, a única coisa que Deus exige de nós é que nós creiamos nele e que nós tenhamos fé nele. Nós não devemos temer palavras se elas não provêm de Deus. Nós não devemos temer palavras que não veio da boca de Deus, que não foi verbalizada por Deus. Nós temos que crer que o Senhor é o dono da vida, é o Deus todo onipotente, Ele tem todo o poder. E por mais que o diagnóstico seja negativo, o nosso Deus tem poder para mudar todos esses diagnósticos e nos dar a vitória. Mas nós ficamos tão preocupados. Porque o médico diz isso, porque fulano falou aquilo, porque esse fulano diz aquilo outro. Ei, quem você serve? A quem você veio buscar aqui nesta noite? Você veio buscar um Jesus que está pendurado na parede, com o rosto caído de miserável? Ou você veio buscar um Jesus ressurreto, que morreu sim, sofreu sim, mas ao terceiro dia ressuscitou, subiu, assentou à direita do Pai e de lá intercede por nós? Quem você está servindo? Jesus disse para Jairo, não temas, crê somente. E Jesus continuou indo para a casa de Jairo. Chega na casa de Jairo, está aquela multidão pranteando, está os músicos tocando. E Jesus diz assim, por que vocês estão fazendo esse alvoroço? Por que vocês estão chorando, alvoroço? Oh, mas a menina morreu. Jesus disse, não, a menina não morreu, a menina dorme. E eles começaram a rir de Jesus. Eu sempre gosto de uma ilustração. Um dia eu estava indo pregar em Rondônia. E aí, o meu avião, ele fez uma... Esqueci o termo que fala. Uma escala em Manaus. Em Manaus. É interessante que, quando você está passando sobre Manaus, tem o rio Amazonas que é enorme. Mas lá em cima, você olha para baixo, aquele rio parece que, olha se tiver o máximo, é a grossura do meu dedo. Estava faltando o rio Amazonas, foi a primeira vez, que negócio fininho. Mas quando o avião, ele foi descendo, estava mais baixo, eu não conseguia mais ver uma margem da outra margem do rio Amazonas. E quando você desce, é aí que ele parece ser muito maior ainda. Mas quando você está lá em cima, a não sei quantos mil metros de altura, ele parece algo tão insignificante. Mas quando você está lá embaixo, você vê toda a significância do rio Amazonas. Sabe qual é o nosso problema? É esse, que a nossa visão ela é horizontal. E toda visão horizontal, aquilo que está à frente parece ser muito maior do que realmente é. Aí você está em cima de um avião, ou tudo aquilo que parece ser tão grande, não é nada. A visão vertical, de cima para baixo. O problema nosso é esse. É que nós só olhamos o céu.
E nós esquecemos de olhar na vertical através dos olhos de Deus. Porque Davi falou assim para Golias, assim, ó, tu vem contra mim com espada, com escudo, com lança. Eu vou até ti em nome do Senhor dos Exércitos. Porque uma pedra derrubou o gigante. Porque não foi a pedra que matou Golias. A pedra derrubou. O que matou Golias foi a própria espada dele. Davi foi lá, pegou a espada dele e cortou a cabeça dele. Porque a pedra derrubou o gigante. Porque Davi estava olhando de cima para baixo. Está lá Gideão morrendo de medo. Oh Senhor, esse exército é como a areia do mar, é incontável que veio contra nós. Deus fala para Gideão assim: Gideão, tu vai destruir esse exército como se fosse um único homem. Enquanto Gideão estava vendo uma multidão de soldados, Deus estava vendo apenas um homem. E quando aquela multidão viu uma menina morta, Jesus estava enxergando uma menina dormindo. Você entende isso? Diga amém. Você tem que olhar os seus problemas pela visão, pela ótica de Deus. É por isso que nós damos risada de alguém que fala na fé. Alguém que conta algo extraordinário, nós damos risada, é mentiroso, isso é mentira, isso aí não pode acontecer. Por quê? Porque nós estamos olhando com os olhos carnais. Mas quando nós conseguimos olhar através dos olhos de Deus, olho na visão vertical, de cima para baixo, querido, você vê que nenhum problema é grande o suficiente para resistir diante de Deus que está na nossa vida. É por isso que os 10 espias assim, são homens gigantes. Nós não vamos conseguir destruir a terra dos cananeus. Mas Josué e Caleb, que olhavam pelos olhos de Deus, disseram assim: nós vamos destruir aquilo ali. Nós vamos matar eles como comer pão. É como comer pão. Que dificuldade você tem para comer pão? A não ser que você tenha uma doença de Alzheimer, de Parkinson, sei lá, das cordas no nervo. Mas que dificuldade você tem para comer um pão? Nenhum. É dessa forma que nós vamos destruir os nossos inimigos, Josué e Caleb falou. Mas as pessoas riem, porque não tem a visão que nós temos, está enxergando o que nós estamos enxergando. Aí Jesus entra na casa, Jesus entra no quarto onde está a menina na cama. Jesus pega na mão da menina e diz: Talita cumi, menina, levanta-te. A menina levanta, a menina anda. E depois que a menina levantou e andou, foi que Jesus deu a menina para os pais. Porque Deus não dá nenhuma bênção pela metade. Toda bênção de Deus na nossa vida tem que ser e será completa. Um dia eu estava pregando, eu estava construindo, talvez eu já contei isso aqui, lá em Alfenas. Fiz financiamento da Caixa, peguei 116 mil da Caixa, paguei 56 mil no terreno, ou melhor, 63 mil no terreno, e me sobrou então 53 mil. E quando eu comecei a construir, estava aquela conversa de Covid, de repente, as coisas complicaram. E ferro que você pagava 11 reais, eu comecei a comprar por 20 e tantos reais. E você sabe, se você fez o financiamento pela Caixa, você tem que concluir a obra. Porque se você não concluir, ela não libera. Se você não cumprir as etapas, ela não libera. E aquilo começou a tirar meu sono, porque as coisas aumentaram. O dinheiro, quando eu fiz o orçamento tudo, me sobraria 23 mil reais. Agora, vai faltar mais de 23 mil reais. E aquela preocupação, precisava colocar laje na casa. Não tinha dinheiro para comprar madeira, não tinha dinheiro para comprar ferro, não tinha dinheiro para nada. E eu estou pregando lá na congregação da Alvorada, estou pregando sobre a viúva de Naim. E eu digo que Jesus pega o menino, levanta o menino e dá para a mãe. E eu disse essa palavra que eu disse aqui: Jesus só nos dá a bênção completa. Quando eu disse isso, o Espírito Santo falou comigo. Eu não sei se você já ouviu a voz do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo falou assim para mim assim: Saulo, a tua bênção será completa. Quando o Espírito Santo disse isso, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque anos atrás, eu fazendo um púlpito da igreja de Lisa, uma igreja que eu pastorei em Campinas, eu disse: Deus, é esse piso que eu quero colocar na minha casa que eu vou construir. E naquela noite que eu aceitei o piso, que eu falei no meu coração, eu fui pregar fora. E na hora que eu terminei de pregar, um profeta começou a profetizar para mim. E sempre Deus levantava o profeta para falar comigo. E eu nem estava ligando mais, porque o profeta levantava, que eu vou te levar, que eu vou te... Eu não ia importar mais com isso. Estava cansado de ouvir, mas de repente Deus falou para mim assim: e eu vou lhe dizer mais uma coisa. Eu vou dar a casa dos teus sonhos que você pediu.
E aí eu naquela prova em Alfenas, eu disse: Deus, eu acreditei que esta casa seria a casa que o Senhor me prometeu. E Deus me disse isso, eu comecei a chorar. Aí, era outubro, festa de criança. E o Senhor, fui pregar numa congregação e me deram R$300 de oferta. Falei: amém, glória a Deus, R$300, já dá para comprar um pouco de ferro. Aí quando eu cheguei em casa, Deus falou assim: você está lembrado de fulano de tal? O irmão lá de Ariado, dia das crianças. Ele está afastado do serviço. Ele sempre gostou de presentear a filha dele. Você está lembrando dele? Ele precisa dar um presente para a filha. Aí eu disse: Deus, tu não está falando isso comigo não. Isso no sábado. Domingo na reunião, Deus fala assim: Saulo, você lembra do Deus? Vou citar o nome do cidadão que citei. Você lembra do Deus Sérgio? Eu disse: não, Deus não está falando isso. Eu abaixei a cabeça assim e falei: Deus, tenha misericórdia, Deus. Tu está enganado. Quando eu abri o olho, o Deus Sérgio sentado do meu lado. Aí eu peguei, coloquei a mão no bolso, peguei R$100. Coloquei no bolso e falei: Deus Sérgio, que para você comprar um presentinho para Kemily. Depois eu vi que o olho dele lagrimejou. Depois ele mandou um áudio no mesmo dia: pastor, olha, ela queria um patinete não, um skate. E eu fui lá, comprei, sem dinheiro, faltava pagar R$100. E eu não tinha dinheiro. Os R$100 Deus mandou dar. Aí, isso era 10 e pouco, meio-dia. Eu quero que você veja o que Deus faz, meio-dia. Eu almocei. Aí eu estava dentro da igreja, tinha terminado, também ia começar o período da segunda reunião. Irmão Ebraim de Juruáia. Ele chegou para mim com um bolinho assim de dinheiro. Aqui, pastor. Eu falei: o que é isso? É para construção lá de Alfenas? Ele diz: não, isso aqui é para o senhor. O senhor compra os sapatos. Se o senhor estiver precisando, compra o sapato. Como que o senhor quiser. Eu coloquei no bolso, mas ansioso para saber o que tinha ali. Aí a Márcia me chamou e disse: Márcia, tem que ir com o marido, deu uma oferta para mim aqui, eu não sabia quanto que eu tenho. Quando eu abro, conto R$1.000. Falei: rapaz, 10 vezes mais, muito rápido. Já estava dando glória a Deus. Agora eu tenho R$1.200 para comprar ferro. Não vai para contar para comprar tudo ferro, toda madeira, vai adiantar. Quando eu estou chegando em casa, o telefone toca. Ô, pastor Saulo, tá. A irmã: olha, o senhor lembra aquela bênção que pediu para o senhor orar por mim? Você quer? Eu lembro, irmão, orei, glória a Deus. Eu recebi a bênção, pastor. Esta semana eu vou te mandar R$500. Rapaz, R$500. Já são R$1.700. Está quase dando. Já comecei segunda-feira, comprei umas tal. Eu estou em casa almoçando, toca meu telefone. Mensagem do WhatsApp. O Claudemir dessa igreja, filho do irmão, irmã, Claudemir. Pastor Saulo, eu fiz um voto. Eu fiz um voto de, se Deus me abençoasse, tal coisa, eu ia dar uma oferta para o senhor. Manda o nome do seu Pix, a sua conta, melhor dizendo. Mandei R$300. Deus deu em 4 dias R$2.000. Comprei ferro, comprei madeira, eu concretei a minha laje. Deus nunca vai dar para você nada pela metade. Deus sempre vai suprir todas as suas necessidades. Mas para isso acontecer, você tem que abrir a mão da sua autossuficiência. Você tem que fazer que nem Jairo. Esquecer quem você é. Esquecer o que você tem. E somente acreditar que o Deus que você serve é maior do que todo problema, é maior do que toda doença, é maior do que toda dificuldade. E ainda que surja uma montanha na tua frente, o profeta Zacarias vai dizer: diante de Zorobabel vai se transformar numa campina. Ou seja, Deus vem com uma retroescavadeira do céu e pega aquela montanha e joga abaixo e nivela para você ir para lá e vir para cá, porque a bênção de Deus na nossa vida é completa. Quantos creem nisso? Levante tua mão e dê glória a Jesus. Querido, você tem que experimentar abrir mão da sua autossuficiência. Chegar diante de Jesus e falar assim: Jesus, olha, eu não sou nada. Eu acreditava que o meu cartãozinho de membro, de diácono, de presbítero, de pastor, de evangelista, de presidente, disso, daquilo. Eu pensava que o meu milhares de saco de café lá na cooperativa me fazia melhor, mas eu sei que eu não sou nada.
tudo que eu tenho não me faz melhor, eu sou totalmente dependente de ti, você vai ver que Deus vai entrar na tua vida e vai operar o milagre na tua vida. Amém, meus irmãos? Então Jairo nos ensina que para nós recebermos a bênção de Deus, nós temos que nos derramar diante dele, reconhecendo que nós não somos nada, mas que somente ele é o Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. Você recebe essa palavra?